Só barril que conduz o óleo ou o azeite, né? Ou vinho da ceia, né? Então, Deus abençoa quando a pessoa sabe que é crente, mas não abusa porque é crente. Eu nunca... comigo, não. Eu tenho que ter uma vida corretíssima. Não é porque eu sou batizado nas águas, sou batizado no Espírito Santo. Chego lá, eu sou batizado nas águas no Espírito Santo. Cai fora daqui, safado. Se eu tiver uma vida irregular. E o papai dizia assim, meu filho, não é a pregação, é o testemunho de vida. Puxa, esse negócio até o dia de hoje, assim, quando eu estou orando, me vem assim, testemunho de vida. Testemunho de vida. Eu sou crente porque não fumo, não bebo, não jogo, não isso, aquilo outro, mas faz outras coisas terríveis. Né? Então o papai diz assim, 1000 vezes fazer isso que costumo dizer que não fazem do que está de olho na mulher do próximo. Que isso é o pecado número 1 que o diabo usa mais nas igrejas. Todo cuidado é pouco. Então, papai me doutrinou desde criança, você é um menino, portanto é macho, tem que ter cuidado a maneira de tratar com as meninas, não vai agarrando assim, nada disso, porque a mãe depois tu vai ter a tua filha, tu não vai querer que agarre. Não, mas eu nunca, eu sei que tu não agarra porque a tua mãe te passa o chinelo lá. Aí passava, minha mãe não doutrinava. Estava conversando com aquela menina, não precisava conversar tão de perto assim, e os pais dela podem ficar bravos. Eu ficaria se eu fosse os pais. Não, peraí, mãe, pode perguntar a você, não, aquela eu gosto, né? Porque os filhos, se obedecerem aos pais, e se os pais obedecerem a Deus, então se fabricam João Carlos Marques. Teu pai deve saber muito bem, a senhora tua mãe. Eu não podia sentar em qualquer lugar na igreja. Era o papai, eu e a mamãe. Às vezes passava para cá porque vinha o filho de alguém. Eu queria sentar, irmão Marcos, eu queria sentar perto do seu filho. Mas não é para conversar, não é? Não, então tá. João, passa para o lado da tua mãe. Não. Aí, sentava. Trouxesse a Bíblia, não, vai buscar a Bíblia. Vai. Acompanharam, né? E nada de olhar para o pregador, e a Igreja Batista, 1h30 era muito. Cantavam um hino, no segundo hino cantavam um hino, liam os pedidos de oração, tiravam oferta, cantavam outro hino, passava a palavra para o pregador, geralmente 30 minutos, e quem quer Jesus no coração, dê um passo à frente, ou levante a mão, coisa parecida, tem algum enfermo, vai para ali, vai para lá, tal. Era menino, ficava aqui observando, né? Meu maior seminário foi assistir os cultos. Os cultos de oração e tudo. Culto de oração, a mamãe contra a parede, eu e o papai. Era o cenáculo. Esse tempo que estive lá, ainda é assim, os bancos fazendo assim, não dava para ninguém passar. O papai sugeriu fazer isso, para aproveitar os bancos do antigo templo. Eu fui lá, estava em Rio Grande, queria mostrar para o Carlos Francisco. Calhou, né? Fui na casa do pastor e, olha, disse assim, eu não conheço o irmão, mas hoje nós estamos vendo fotografia dos professores do seminário. E o irmão está assim. Eu disse, vai dizer que é aquela foto que estou do lado do Noé. É isso mesmo. Tá, pode ir. Não, eu queria que alguém nos acompanhasse, né? Mostrar porque o templo de Porto Alegre e de Rio Grande são muito parecidos assim por dentro, né? Porque fizeram primeiro aqui. A mesma planta levaram para lá. Lógico, lá os rio-grandinos deram um jeitinho para cá e para lá, que ficou, digamos assim, um templo, tanto por fora como por dentro, muito agradável. Né? Anos depois eu vim a Porto Alegre, fui ver,
nem se compara. Eu sabia que foi a mesma planta que usaram lá, né? Depois de fazer o de Pelotas, aí arrebentou a guerra. Então não pôde vir dinheiro mais da Suécia, só vinha assim, aquilo certinho para as ofertas pro salário dos pastores, né? Porque os suecos, eu aprendi muito com os suecos. Se somos do Senhor, temos que confiar no Senhor. E se somos do Senhor, o Senhor está falando alguma coisa, vamos fazer o que Ele está falando. Batista. E estavam orando, era um retiro de missionários, eles faziam geralmente um retiro em Rio Grande, porque o salão, 10 vezes isso aqui assim, comprimento, umas 3 de largura, que era o antigo templo. Então, o dia de hoje está fechado lá, não sei o que eles têm. E aqui tinha um terreno muito grande, fizeram o templo, né? Dava para 120, fizeram para 570 pessoas na parte de baixo, mais 100 da sua plateia, mais 70 de um lado e 70 do outro. Era considerado um grande templo, né? E tinha o cenáculo que dava umas 120 pessoas ajoelhadas assim, 6 pessoas em cada banco. Os bancos assim não daria para alguém passar, e papai sugeriu fazer assim. E isso então dava. Era criança, estava sempre ali. Em 1941 foi inaugurado, portanto eu tinha 9 anos, nasci em 32, né? Mas eu fiz parte da construção do templo, porque a mamãe preparava a janta para levar para o papai, que ele vinha do serviço, para trabalhar até meia-noite. O amor, não tem mais isso, que os membros tinham pela igreja, né? O dinheiro tinha vindo da Suécia, e veio a guerra, não podia vir mais dinheiro. Então, papai sugeriu, nós temos aí uns 30 pedreiros, uns 10 pedreiros de mão cheia, e uns 20 meia colher, e, pois olha, até a mamãe ia para lá quebrar cascote para fazer o piso. Mamãe era elegante, tinha 1,60 m, pesava 120 quilos. E, pois ela sentava assim num banquinho, quebrando pedaços de tijolo para fazer cascote para o piso. Esse tempo estive lá em Rio Grande, o Carlos estava comigo, vem cá, está vendo isso aqui? Aqui que a tua avó sentava nos tijolos aqui, e eu ia alcançando os cascotes, os tijolos, meios tijolos, né, para lá. Que amor os membros tinham pela futura igreja, né? Largava o serviço, ia para lá, e as esposas, dificilmente as mulheres trabalhavam, vinham trazer a comida para eles. E a mãe ficava ali, fazendo massa, a mãe. O que é mesmo? Não, isso era uma tradição dentro da Igreja Batista, porque aqui em São Batista Leopoldo, Independente, Missão Sueca. Aqui em São Leopoldo, na década de 60, acho que 69, por ali, nós construímos a casa pastoral e toda a igreja participou. Nós temos foto, colocando parquê. Imagina como ficou, né? Mas até ficou legal. Mas não tem dúvida. Mas ficou bem legal. E nós éramos crianças, né? E todo mundo trabalhava. Se um dia vocês forem a Rio Grande, quem atravessa, eles chamam de Rio São Gonçalo. Rio tem uma fonte, não tem. É o canal São Gonçalo. Pega a Lagoa Mirim, lança as águas na Lagoa dos Patos. Mas chama o Rio São Gonçalo.
Agora, hoje ali é uma ponte, né? Então, em Rio Grande, o pessoal saía do serviço às 5h30 e 6 horas a mãe e a mulher dos outros já estava lá com a comidinha para a turma que vinha trabalhar até meia-noite. E durante o dia havia um irmão lá irmão Alexandre Mendonça, que era colega do papai, pediu o patrão, olha, eu já dispensa, não, eu vou te indenizar, tu vai lá construir o templo. Ele construiu. Ficou bom. É meio semelhante o de Porto Alegre, mas a fachada um pouquinho diferente. Mas ali, sempre levei o Carlos e passei tempo para ele, né? O pastor não me conhecia, né? Quer dizer, outra época, eu não sou mais batista independente. Eles têm mania, saiu da nossa igreja, perdeu a salvação, né? A mesma mania da Assembleia de Deus, porque é oriundo da Suécia. A Suécia, assim, né? Talvez esteja diferente agora. E trabalhava. É um menino quebrando o cascote para fazer o piso, né? E o pai, o rapaz que eles criaram, eu fecho os olhos, parece que estou vendo, eles botaram. Naquela época não era fininho assim, era grosso assim, né? Isso aí, não faziam isso, não. Era grosso. Né? Então eles estenderam de um lado para o outro, assim, com os calços assim, e o rapaz que criaram, meus pais criaram, e o filho do missionário Spori, Nils Spori, atravessavam carregando 6 ou 7 as futuras forro, de um lado para o outro, atravessando por cima. A senhora menina ficava olhando e conversando, aquele negócio de um lado para o outro, essa rapaziada, né? Mas todo mundo trabalhava. A mãe num canto também, bem quebrando cascote para fazer o piso. Não tem mais isso. O amor pela... A Bíblia diz que o amor de muitos ia esfriar, e está esfriando, não de 70% nas igrejas, o amor já foi embora há muito tempo. Um grupinho assim é mais fácil manter uma comunicação espiritual do que como é que a fulana veio, olha o fulano, não interessa a roupa, se os óculos, não vem tão cedo, vem bem na hora, começar o culto, amém, amém, bye, bye, eu fico conversando na frente, às vezes sai assunto que nada tem que ver com o culto, né? Então, houve um momento que a igreja de Rio Grande foi, papai batia muito nessa tecla, né? Quando toda a congregação achar que faz parte do corpo de Cristo, essa igreja vai ser visitada com o poder do alto. Em 1949, terça-feira de carnaval. Era 29 de fevereiro, muito difícil, só de 4 em 4 anos que fevereiro tem um dia a mais, né? E sempre é 28, 29. Bom, e aí Deus operou. Até eu fui batizado no Espírito Santo, né? Muitos foram batizados. Depois se apagaram, eu não me apaguei. Porque um dia eu disse, pai, por que, pai, que eu continuo? Porque eu, tua mãe e você, eu e tua mãe, todos os meio-dias vocês estão juntos, estamos juntos orando. Papai sempre falava na igreja, procure um horário para reunir a família, um lê a palavra, faz uma oração pequenininha, mas todos. Isso faz um crescimento em casa e leva para a igreja o crescimento da casa. Deus ouve oração de meninos.
Eu gostava de andar de balanço na Praça da Mandaré, né? E a mãe, tu gosta de andar de balanço? Eu gosto, mãe. A idade muito avançada, 6 anos. Mas me lembro assim, eu estou vendo assim, na Praça da Mandaré, os balanços e tal. Tu quer morar aqui perto? Quero. Então, tu ora todos os dias. Nós moramos na Vila São Miguel, era 12 quilômetros fora da cidade, que o parque era o máximo. Depois, no lado do Matador, só duas entradas da cidade do Rio Grande. Porque o Rio Grande é tipo de uma península. O Saco da Mangueira e o Saco das Ilhas lá. Chama. Tá Camarão, que é Sudserna, os dois lados. Daí o segredo do progresso de Rio Grande. Você não tem que comer hoje em casa, vai ali na beira. Traz um peixe desse tamanho, não. Eu vi muito isso. Mas que Deus ricamente nos abençoe, amém, nos guarde, nos ilumine. Amém. E sabe que tudo aquilo que o pai e a mãe em conjunto pedem, e não esquecer de pedir e depois ir pela fé, muito obrigado, que na minha mente já se realizou o que eu pedi. Deixa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo numa situação que já agradeceu uma coisa não recebida. Isso é fé. Né? Então, o pai e a mãe dizem, Senhor, meu menino está aqui do lado, eu ficava ali de joelho, orando, meio-dia. Eu é que armava a Bíblia, tenho a Bíblia até o dia de hoje. Letra grande, né? Papai lia, depois dobrávamos o joelho, papai orava, a mãe orava e eu orava. Íamos almoçar. Família que ora junto, permanece junto. Amém. Amém. Muitas casas aí as vão almoçar. Ô mãe, não sei o que e tal, eu cá comigo, na minha época não tinha isso. Vou brincar e tal. Hora de almoço, todos juntos em volta da mesa, né? Dava as mãos para orar, né? Pouco a pouco o amor vai batendo em retirada. Isso é prova evidente que a volta de Cristo pode ser essa noite. Esse tempo alguém me perguntou, pastor João, falta muito? Olha, eu não acertei o relógio pelo relógio de Jesus, mas pode ser o próximo minuto. Mas que é isso? Aconteceu tal coisa, aconteceu, de tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mas o quê? Quando é que Jesus vai vir? Isso é com ele. Mas, porém, todavia, contudo, eu digo, antes da vinda de Cristo, Israel tinha que ser nação. Desde 1948, Israel é nação. Está demorando a construção do templo. É o diabo que está segurando. Porque na construção do templo, o papai diz assim, eu tenho uma convicção que Jesus desce para a inauguração do templo. Não é que ele venha com essa finalidade, ele vem tirar a noiva, né? Porque os judeus vão ficar chupando o dedo, né? Eles pensam que ele veio para ele. Porque judeu que é crente não é mais judeu. É redimido, né? Essas coisas assim. Que coisa terrível, um povo escolhido der uma banana para Deus, né? Vai ser burro na casa do cachorro, né? Os profetas sempre de Israel, os reis e tal, sempre faziam bobagem, né? Eles mesmos crucificaram Jesus. As coisas assim, né? Aliás, para nós, gentios, foi bom que aconteceu isso, porque nós não tínhamos direito à salvação. Aí Deus, não querem? Então abre para os gentios. Essa é a cara deles no dia do juízo. Os gentios vão entrar assim, não vão ser julgados, sabia? Gentio crente não é julgado, passa direto. Essa é a beleza do poder do sangue de Jesus. Então, eu creio que nós, pregadores, temos que incutir isso na cabeça dos jovens. Olha, viver uma vida não é
santarrão, mas ser o mais perto da legalidade bíblica, né? E quantas vezes, assim, na igreja, né? Éramos 4 amigos, mas esses amigos davam mais ou menos uns 15 também. Então, alguns começaram a chegar, dá licença, eu tenho que fazer isso aqui, porque já vinha anedotas daquelas da pesada. Blocagem. E eu me afastava, aí os outros ficavam meio assim. O Walter Luz Tavares, ele faleceu, quando rapaz ainda. Para mim foi um golpe muito grande, quando meu amigo, eles vieram para Esteio, naquela época Esteio estava... Então arrumaram para o irmão Joaquim, precisava de um crente que dirigisse caminhão, ele tinha um caminhão. Sim, lembro dele. Te lembra dele? Eu lembro dele. Aí eles Ele vieram... era muito amigo do pai. Hein? Ele era muito amigo do pai, e a irmã de Norá, né? Casado com a irmã de Norá. Isso. E tinha o Levi e o Walter. O Walter morreu e o Levi, não sei agora, há muito tempo que eu não vejo. Mas o Levi, ele não queria nada com a igreja, né? E eu sempre pegava o Levi. Pra onde tá indo, Levi? Eu vou pro cinema agora. Pô, mas tem que voltar aí, ficar na esquina esperando. Ele dizia pro pessoal, tá, vamos, eu vou assistir o culto. Foi até que ganhei ele para Cristo, né? Quando o irmão dele faleceu, o Walter, né? Eu disse, o Walter faleceu, ele está direto lá. E você, se acontecesse, cruz credo. Mas ele não vivia assim, em pecado, só, nem fumava, não queria ir na igreja. Aí um dia ele disse, sabe, João, você tem razão. Tá bom. Depois vieram para Esteio, quando o João Batista da Silva foi fazer bonitas pregações, era um homem de Deus mesmo. Eu me lembro que foi num dos cultos, naquela época faziam assim, vamos ter de domingo a domingo cultos. Começava às 8 horas, cantava-se um hino, levantava a oferta e já começava 35, 40 minutos de estudo bíblico, assim, eu ficava assim. Gostava de ouvir estudos bíblicos, né? Mas papai, eu e a mamãe não me deixavam solto. Os outros debochavam, os outros... Onde será que estão? Não sei, nem quero saber. Eu sei de mim. Santarrão. Tem aquela menina que gosta de ti, mas ela não é crente. A fulana gosta de ti, mas eu não... Se um dia for casado e tiver filhos, não vou querer que ninguém brinque com a minha filha. Não posso brincar com a filha dos outros, porque a mãe diz que fica anotado lá em cima e depois só para mim. Então, e Deus foi fiel. Amém. Deus é fiel mesmo, sabe? Fiel é apelido, é muito mais. Amém? Amém. Então, irmãos, quem é que sugere o capítulo, o versículo aí? Fique pensando enquanto nós vamos orar. Glorioso Deus, toda honra, glória e majestade ao teu soberano nome. Obrigado que estamos mais esse dia de semana aqui reunidos para ouvir o que tu tens para nos dizer. Dá-nos da tua graça, dá-nos teu poder, de todos os irmãos que hoje, com essa aparelhagem, pode estar em casa vendo, ouvindo, ou coisa parecida, possam também serem cheios do poder do Espírito. Se alguém está enfermo, você mesmo que está aí na cama, está me ouvindo, levante em nome do Senhor, porque o Senhor está aqui e está aí também. Amém, amém e amém. Amém. O que é que vão sugerir? Eu tenho uma pergunta. Uma pergunta. No céu... O que uma mariposa está fazendo aqui? Mariposa, tu nunca foi anjo, vai, que os outros já foram. O céu tem as mansões celestiais. Como? O céu tem as mansões celestiais. Certo. Certo?
Certo. O senhor me dá licença? Deixa Só ela. Deixa? Não Deixa preciso tirar? Não, Não. Não tira. não, de repente pode cair em cima dele. Não, mas não tem importância. Se ela quiser incomodar, ela quer fazer um carinho, Quer que eu pegue? Mata. transfere ela para a eternidade. Isso, me leva. Tem muito lugar para ela ir. Pegou? Peguei. Pronto. Tá, pronto. E aonde vai levar bichinho? Pastor, no céu tem... Não tem salvação para ti, viu? No céu tem as mansões celestiais. Essas mansões celestiais Sim. serão para nós... Isso é uma força de expressão. Tive no céu, não tem mansão nenhuma. Ah, sim. Pois é, eu ia lhe perguntar se Não nós íamos tem. morar nessas mansões celestiais, quem ia morar, se nós vamos dormir. O caso é o seguinte. O que é os céus? Sempre céus. Esse azul aí. Essa foi boa. E de noite o planeta assim, estou vendo a parte escura. Ah, porque o sol está lá. Isso era uma confusão para mim, que era assunto sério. Espiritualmente, né? Aí quando eu morri, foi tudo água abaixo, né? Porque os céus, que a Bíblia fala, não é esse azul aí. É o centro do universo. Todas as galáxias, todas, giram ao redor de um eixo. E o eixo, o que é? O trono de Deus. Quando eu estive lá, a Maria que diz assim, tem cuidado, não fale isso em púlpito, que tem muita gente que está assim, ansioso para te puxar o tapete. Eu tenho assim uma alegria, não é orgulho, orgulho é coisa para o diabo. Uma alegria grande. E quando eu cheguei junto do trono, 2 anjos me levavam, Jesus fez assim, eu pensei, agora vou subir os 7 degraus e me ajoelhar aos pés dele, né? Ele ficou em pé e disse, chegou o nosso amigo. Falou no idioma lá que eu fiquei, trouxeram meu pai e minha mãe. Não são mais casados, né? Nem a mãe, aquela senhora gorda. Não tem gordo, não tem devido respeito, careca. Todo bom cabelo, direitinho, né? É fantástico. E não tem as Lá vai ter um cabelo bonito. E não são mais marido e mulher, são irmãos. Mas é interessante, quando eu estava lá, Jesus falou alguma coisa num idioma que eu... O que será? E fui atendido assim com... Eu estava mais apavorado, no bom sentido. Jamais eu pensei, eu, João, quem sou eu, João, ser atendido como foi atendido. Né? 2 anos me levaram assim... Fechei os olhos aqui e já me vi lá. O negócio, o espírito voa mais que um foguete, né? Pum. E os anjos me levaram, então, na presença de Jesus. Jesus, quando eu cheguei assim, Jesus levantou do trono e desceu aqueles 7 degraus e fez assim, me abraça, amigo. Mas tem uma notícia que, te conhecendo como te conheço, tu não vai gostar. Mas o que vem da tua parte, Senhor, para mim, tudo é... Mas jamais eu pensei que era. Tu vais voltar por um período. Não sei qual é a cara que eu fiz, viu? Você não era a minha matéria, era meu espírito, alma e espírito, né? Que tem uma forma corpórea muito parecida. E tu vais voltar, vais viajar como nunca. Não te preocupa com o emprego. O teu emprego será trabalhar para mim sem salário. Do lado de lá já não se preocupa, né? Mas quando eu voltei para a matéria, a minha querida Maria estava perto, ela disse, João, graças a Deus, você voltou. Estava um médico assim. Voltei por um período. Aí sentei assim, apertei a mão do médico, ele ficou assim, viu uma ressurreição, o Dr. Olegário Maia. Ficou assim, é duro, né? Podia ter se convertido, mas é aquela coisa. Aí eu contei para ele que eu tinha visto e tal.
Mas continuei estudando, me formei advogado e tal. E defendi algumas causas, né? E o pessoal disse, ele ganha as causas porque... Não, ganhava porque me procurava. Ah, isso assim, assim, tá, conta direitinho. Né? Conta direitinho, porque se lá, na frente do juiz, o outro lado provar que você fez errado, eu levanto-te. Não te defendo mais, porque você mentiu para mim. Não pode mentir. Eu não defendo o mentiroso. Então, o negócio foi que quando eu entrava na sala assim, o juiz assim, causa ganha. Não perdi nunca uma, porque eu orava, né? Senhor, é para pegar? Não. Por quê? Está errado. Ó, eu orei e o senhor disse que o senhor está errado. Mas ganhei. Então tinha o doutor Hélio, né? Que era o meu... Ele que me convidou, né? Cheguei em casa, estava ele e a mulher, é muito católico que ele era. A Maria disse, olha, doutor Hélio veio com a esposa, muito tocado, né? Ele levou a esposa, né? João, eu preciso de um sócio. Eu notei que você é bom de papo. Eu faço as defesas escritas e você... Tá bom. E ele fazia, dava uma lida, tapava, ficava, tu não vai levar? Não. Pá. Nunca perdeu uma causa. Mas eles vão pegar essa? Não. Por quê? Está errado aqui. Então o juiz sabia. Doutor João só pega a causa justa. Eu não sei, advogado não pode defender causa injusta. Para isso é advogado. O advogado é para ser correto. Para mim, com devido respeito, né? Nós temos que ser correto. Eu já era correto por ser crente, muito mais depois. Né? Se conheço a lei, não posso de maneira alguma fazer sombra. Não é pisar na lei, é fazer sombra para a lei. Então, sempre o meu colega diz, João, tá bonita a tua defesa. Dá uma lida na defesa. Tu não vai levar? Não. Eu fico com nojo, o pessoal, coitado do juiz, tem muita coisa que fazer, fica 1h30, perdendo tempo do juiz. Eu, no caso do juiz, já ficava com raiva do cara, mas estava dizendo besteira, né? Porque o juiz sabe de onde vem o negócio, né? Eu ouvia, não, deixa ele. Porque eu sabia que ia fazer besteira, ficava quieto orando, né? Quanta besteira, senhor. E agora, senhor? Espera a tua vez. Nunca pedi a parte. Quando terminou, doutor João, está errado aqui. E o advogado do outro lado. Você conhece tanto a lei como eu. Por exemplo, você aqui torceu a lei, não é assim, é para cá. Tá? Explicava para o juiz, quem sou eu para explicar para um mestre, mas a lei está me permitindo fazer ver baseado em que eu estou fazendo a defesa. Eu não vou escrever nada, doutor. Isso é professor, tem tanta coisa que fazer. É mediante a letra fria da lei, capítulo tal, versículo tal. Peço justiça. Então, juiz, você vai dizer alguma coisa? O homem acabou de... citou a lei, eu não posso ir contra a lei. Mas tem 3 testemunhas aí, mas nada de ver testemunha. A lei está... Então, o caso é o seguinte, irmãos. O juiz sabe quem você é. O juiz sabe. Esse advogado é correto. Porque o doutor João pegou, mas então é correto. Sabia que eu não pegava. E o doutor Hélio, que era o meu sócio, primo rico, né? Ele disse, João, o que tu acha disso aqui? Tem muita mentira. Se tem algum colega, eu não vou pegar isso. Não pode. Mas eu lhe dou tanto. Não é dinheiro, eu me formei para fazer justiça. Nada mais. E interessante que se você é colega,
que um dia Jesus apareceu para mim e disse, chega de ser advogado, vai advogar minha causa. Eu estava assim tão entusiasmado com a presença dele, né? É a primeira vez que ele apareceu para mim. Fiquei assim emocionado, diz ele, deixa a emoção para depois. Eu preciso que tu cuide da minha causa. Sem salário, sem salário. Não tem salário. Quando a Maria faz uma volta assim, João, eu não sei, Jesus disse que tu ia precisar X, tem 2X ali. Fica assim. Mas como? Sempre usa a linha telefônica via 2 joelhos no chão, resposta na mão. Como é? Via telefônica? 2 joelhos no chão, resposta na mão. Porque você tem que ser crente da seguinte maneira. Bom, crente não é idiota. Como é que eu vou enganar Deus? Você me procura, doutor, o senhor é um ótimo advogado, mas está tudo errado, mas eu não posso enganar Deus. Você só se comprarem o juiz. Porque infelizmente tem, né? Infelizmente tem isso, né? Dá um jeitinho aí, não. Não é comprar, um jeitinho. Nunca perdemos causa. E o doutor Hélio, ele era católico, né? Não, João, essas defesas é contigo. Ele fazia umas defesas por escrito, eu li. Ah, tá bom. O outro, parava. Sempre dava vez para o outro, deixa o outro falar. Quanto ele mais fala, mais ele se enreda com o juiz. Fala muita besteira, né? Quieto. Falou tudo. Falei, o doutor falou isso, a lei não diz isso. Falou isso. O senhor mesmo já entregou o seu cliente. O meu cliente é isso assim. Examine-se a vida dele, em primeiro lugar. Já o juiz já diz assim, doutor João, já lhe conhecemos. É aquela história, né? Quando eu ia entrar no fórum, eu parava assim na esquina. Eu falava, assim não, o mundo vai dizer que a gente está louco, né? Quieto. Orando com a mente. Meu colega é católico, ele não ia no fórum. Eu fiz a defesa aqui por escrito, tá bom? Mano, como sempre. Ganhamos. Nunca perdemos uma. João, o que tu acha? Tu pegou? Peguei. Então vai tu defender, porque está errado aqui. Mas não tem jeito nenhum. Eu só defendo. Vem cá, quem é que estava lá em casa com a esposa quando eu cheguei em casa? Eu. Para quê? Eles foram lá me convidar. E a Maria disse, não, o João só tirou por tirar. A gente não tem dinheiro para... Não, mas eu tenho. Ah, tá bom. Ah. E o dia que o senhor apareceu para mim, a partir fim da semana não és mais advogado. Muito bem, senhor. De que eu vou viver? Da graça. Tá? De noite fui, porque o nosso escritório trabalhava à noite, né? E lá, doutor Hélio, sentei. Posso fechar a porta? Lógico. Eu vou orar. Ele, muito católico, né? Eu fiz sinal da coisa. Não, eu posso fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá bom. É uma coisa que está absolutamente certo que vocês têm. Eu, quando batizo alguém, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só não faço isso assim. Mas pode se fazer, não tem importância. É um sinal católico, pode se fazer. Aí, sempre, quando ele ia fazer alguma coisa, doutor João, o senhor acha... Lá fora tu me chama de tu, aqui senhor, que é isso, rapaz? Isso assim, então. Ele era mais velho do que eu. Ele era o primo rico, né? E porque eu me formei, eu era vendedor da firma Orlando Weiler, assim, eu sabia vender madeira, janelas, portas, né? Formei por formar, né? Eu formei para ter um título. Porque eu achava bonito
Falará hoje o pastor, Dr. João Carlos Marques. Não é a porcaria do doutor. É que o povo pensa que ser doutor é alguma coisa. Tem que ser do senhor, né? Mas em todo caso, quer doutor? Tá, pode ser. Bem. Você sobe no púlpito e fala a verdade verdadeira. Vai levar a pobre da bichinha e larga ela. Aí diz assim, olha, o pastor intercedeu pela tua vida. É uma coisa assim impressionante, quando eu olho para trás. E às vezes choro, né, de alegria, assim. Meu Deus, eu às vezes te chamo de amigo, mas amigo é pouco. Tu és muito mais. Porque eu oro por uma coisa, né? Ele não diz nada, deito. Não levo para a cama a preocupação, né? Eu sempre leio a Bíblia antes de dormir, em voz alta, a Dona Maria do lado, eu leio dela. Pois agora tu ora para ti, eu oro para mim. Ela ora, eu oro. Não. Ela espera que eu diga amém. Ela, amém. Não digo. No outro dia a vitória já está a caminho. Primeiro de tudo, Kessler, se somos crentes, é humanamente impossível um crente que é crente fazer besteira. É humanamente impossível crente que é crente defender besteira. Você está defendendo para ganhar o seu dinheiro, mas você está se corrompendo e ajudando. Mas dá um jeitinho na lei. A lei é para se cumprir, se obedecer, né? Mas o dia que o senhor apareceu para mim e disse, de hoje em diante não vai ser mais advogado. Vais advogar a minha causa. Que é uma causa ganha. Tá bem, tá? Aí a pessoa diz, vai morrer de fome. Eu não tenho uma dívida de um alfinete. Essa pessoa, mas como é isso, pastor João? Primeiro de tudo, quando eu namorei a Dona Maria, eu fui muito franco. Querida, eu sou um advogado, mas não ganho com isso. Eu sou pastor. E não ganho também. Como é que tu vive? Ah, bom. Joelho no chão. Resposta na mão. Às vezes, assim, sabe o que é? A Maria está assim, João, eu não sei como é que está. O que é? Nós precisávamos disso assim, quanto que precisa? Eu não sei, mas eu acho que é 3x. Então vamos orar. Senhor, aonde tem esses 3x? Primeiro ela ria, hoje ela fica quieta. Olha, ele está me dizendo que naquela roupa que eu já não estou usando há mais de 3 ou 4 meses, alguém colocou esses 3x no meu bolsinho aqui, ela vai lá, tem. E isto fez com que o meu sogro e a minha sogra, que eles tinham alguma coisa comigo, porque eu era batista tradicional, né? Eles eram batistas independentes. Deram uma guinada assim total, né? O João é que é crente, viu? A vida dele, né? Porque eram 3 meninas, né? Urânia, Sônia e a Maria. A Maria, ela é 6 anos menos que eu. Então, a mais velha, a mesma idade minha. A outra, 3 anos. A mais velha já partiu para a eternidade. E é aquela história, né? No dia, o velho, estiveram lá em casa. Nós estávamos aí na rodoviária, eu morava ali perto da rodoviária. E deu saudade de vocês. Saudade assim? Não era isso. Queria conversar. Entra aí, vamos lá conversar. E a Maria, muito bem, porque tiveram saudades e não vieram almoçar comigo. Aquela cara, era caçula, né? Não é isso assim, João? Juridicamente, como é que se faz? 2 joelhos no chão, resposta na mão.
em nível pastoral, né? Orava e acabava começava a falar em línguas, aquela coisa assim, eu quero fechar a boca e não consigo, né? E ele ficava assim, o que o senhor está dizendo? Vamos ver o que é. Isso assim, assim. Mas a interpretação não fechava com o assunto. Mas é isso que ele está dizendo. É mesmo, é que eu estava olhando assim, vira assim. É isso mesmo. Deu para entender? Estava pensando assim, fez assim, Deus está falando. E antes do velho morrer, uma reunião aqui. São Leopoldo, ele veio numa conferência dos Batistas Independentes, né? E a velha foi lá em casa. Né? Ficava lá em casa. Né? Onde tu vai? Eu vou num culto. Eu posso ir contigo, né? Vamos lá, tal. E os outros genros sempre tiveram carro, eu nunca tive carro. Mas para que ter carro se eu tenho motorista? Irmão, vim te buscar aqui, eu vou te dar motorista. Nunca orei para ter carro. E orei para outros terem carro. Segura. Ser prudente nas tuas decisões. Promete nunca fazer bobagem na direção, Deus vai te dar o carro. Porque o camarada está no carro conversando. Está no carro, não tem que conversar para a direita nem para olhar para frente. Porque o diabo tem ódio da gente. E nós muito mais dele. Então, sempre quando sair, viu, minha filha? Senhor, eu tenho carteira, mas tu vai dirigir. Amém. Dirige sim. Eu oro todos os dias isso quando eu sair de moto. E já vou orando, Senhor, manda meia dúzia de anjos, na esquerda, na direita, na frente, atrás, em cima e embaixo, guardando e livrando de todo mal. E vem comigo, dirige comigo, porque senão o trânsito realmente está uma loucura, né? Então, eu sempre peço para que ele venha comigo. Não, porque a coisa que deixa mais impressionado os meus colegas advogados, que me conhecem, se formaram comigo, João, tu não está advogando, não, mas a gente vê que está sempre assim, arrumadinho, direitinho, e o que está trabalhando? Para o inventor do planeta Terra e de tudo que é no espaço. E o meu ex-sócio, não. O João é assim, com o Lavo Poderoso. Um parente dele mal, ele me telefonou, João, sabe que eu sei, o que é? Meu parente assim, vai lá, leva a Bíblia que eu te dei e lê tal versículo assim, pergunta se ele se arrepende dos pecados, é enfermidade, se é enfermidade de pecado. Mas daí uma semana, nossa, vejo, fui lá, li aquela Bíblia e ele começou a chorar, é isso mesmo. O camarada faz um pecado, e ele sabe que tem pecado. E o pecado vai abarrotando ele. Quando o camarada se arrepende, há um poder tremendo. O mundo lá fora está assim, pensamento positivo. Se o pensamento positivo é um poder, muito maior poder é a oração. Primeiro de tudo, eu não vou orar pedindo uma coisa se essa coisa está me cheirando azedo. Crente não vai comer nada azedo. Crente não participa de patifaria. E? Mas olha, dá dinheiro para ti, para mim não. Porque esse dinheiro da patifaria vai te enterrar. Mas por quê? Porque o dinheiro de patifaria tem a bênção satânica. E com o diabo não dá benção, só dá fracasso. É o caso, não pode perguntar no fórum. Eu entrava, o juiz já ganhou do lado. Não, papai, não ouvi outra, deixa eu falar. Gostei de ver o que o colega falou, meus parabéns. Só que tem uma coisa,
O senhor viu? Era pequenininho assim o negócio. Tá. É só isso que eu quero, nada mais. Pronto. O juiz ainda dava um sabão no outro lá. Só um advogado. Falou, foi professor, doutor João, ele tinha sido meu professor. Agora, mais estranho quando eu disse, olha, não vou ser mais advogado. Mas como? Você é só pregador. E a Maria diz assim, não, ele vai continuar sendo advogado do Senhor. Advogado do Senhor. Estou advogado da casa do Senhor. Conversando com vocês. Todos aqueles que servem a mim, diz o Senhor, têm que ter um pensamento sempre positivo. Levar a sério a minha palavra e confiar na oração que ele fez. A maioria pede coisas por pedir. E não tem certeza que aquilo vai acontecer porque ele sabe que aquilo é errado. E eu não respondo pedidos errados. Sede santo porque eu sou santo. E todas as vezes quando vocês forem deitar, o que custa você ajoelhar-se do lado da cama e agradecer pelo dia que vocês tiveram, mesmo de alto e baixo? Eu vi. Mas se você agradecer, não vai repetir mais aquilo. Esse tempo alguém me disse assim, as meninas, mas são meninas, a mãe depois vão estar casadas. Só mexendo comigo, né? João, um negócio, você chega em casa, vai para a cama com a mulher, sou casado. Mas antes disso que vocês estão pensando, eu e ela oramos, lemos a palavra, conversamos, tanta coisa boa. Quer dizer que você só carne, puxa carne. Como é que quem fez o marido e a mulher foi Deus. A cada coisa no seu lugar. Né? Tem momento para tudo. Né? E eu e a Dona Maria não faz muito tempo que somos casados, 60 anos. Eu tenho 83, 60 anos. Tinha 23 quando casei com ela. Ela era uma menininha, 17 anos. 17 anos, uma boa idade para casamento, né? A maior alegria foi uma vez quando a minha sogra me encontrou, ela soube que eu estava pregando em Porto Alegre, numa casa assim, né? E ela chegou, estava cheia a casa, né? E ela, olha, eu sou sogra dele, mas não diz nada, eu quero vê-lo pregar sem ele saber que eu estou aqui. Ah, então vem aqui. Tinha um corredor do lado, ela foi. Eu estava de costas para a cozinha, né? Assim, estava correndo um arzinho. E ela ficou aqui atrás. Preguei, citei fatos, porque eu tinha me tornado um pregador quando rapaz. Eu gostava muito do superintendente da escola dominical, que quis Deus ser meu sogro. Eu não sabia que a velha estava aqui, né? E, no entanto, eles geraram 3 meninas e eu me apaixonei pela menor. Namoramos 120 dias. Noivamos e casamos. E eu tive que ajudar, e com muita alegria, porque eu ganhava muito bem. E a outra irmã dela tinha casado há poucos dias e o velho tinha... Pastor sempre ganhou. Pastor Batista Independente ganha uma migalha, né? E eu disse, eu quero é a menina. O enxoval é comigo, né? Quanto precisa? Tá aqui, puf. Aleluia. Trabalhava na refinaria, tinha 2 gratificações, depois 3, quando o governo inventou o 13º, né? Nós já ganhávamos o abono de Natal e ganhávamos no meio do ano a gratificação, porque a Ipiranga fechava o ano de junho a junho. No fim do ano não precisava, o pessoal está fazendo. Então,
Os funcionários, quando chegava fim de ano, podiam ir para casa, né? Tá tudo preparado, né? Pode fazer o ano, de junho a junho, né? Mas já pagava a gratificação. É assim que eu recebi a gratificação, os 10% sagrado para o Senhor Jesus. E se você tiver que dar um pouquinho mais do dízimo, dá. Mas que os outros não saibam. Porque o diabo fica furioso. Você tem que dar 10 e em vez de dar 12, o diabo fica furioso. Esse idiota, a lei diz que é 10, ele está dando 12. E o anjo do Senhor diz, cala a boca, burro. Ele está dando uma oferta extra, a alegria porque Deus ajudou ele, com saúde e tal. Então, pequenas coisas, irmãos. Se a gente leva a sério, ganhei 10 reais, 10 reais, R$1 é do Senhor. Está acabado. Desde criança, ganhava boas gratificações na refinaria. Primeiro de tudo, está aí o dinheiro, Maria, ó, já tirasse o dízimo? Ela já dizia, já tirasse o dízimo? Está aqui, ó. Guarda aí para a gente entregar nela. E muitas vezes o senhor diz assim, não entrega na igreja. Não saia daqui isso. Porque eles estão usando esse dinheiro erradamente. O que eu faço? Manda para o lar evangélico tal. Não vou dizer porque vão saber onde é. Mandava. Que coisa linda o telefone. Irmão, como é que o senhor sabia que a gente não tinha o que comer? Eu não sabia, mas Jesus sabia. Eu tenho visto que vocês gostam de cantar. Deus cuidará de ti. Eu sempre cuido, se vocês derem atenção. O que eu ensinei. Procure colocar a oração enquadrada no texto bíblico. Nunca vai haver não. Estão fazendo o que meu filho ensinou. Aleluia. Eu estou emocionado por uma coisa que eu vou dizer para vocês. Vocês conhecem algum pastor que tenha um contato tão grande com o Eterno? Isso me faz tremer por dentro. Porque um dia Jesus apareceu pessoalmente para mim e disse, você é correto. Eu caí de joelho na frente dele, ele disse, o que é isso? Eu sou teu irmão, levanta. Eu acho que fiquei arrepiado. Levanta, rapaz. Me dá um abraço, amigo. Depois, quando eu morri, tive lá, aquele período que eu tive lá, que valeu por 10 anos de estudo bíblico, né? Houve um período, Kessler, que eu não podia chegar em enterro. Mas lembrando, umas 7 pessoas foram ressuscitadas. Entrei assim, a pessoa sentada. Glória a Deus. Aí um dia eu comecei a orar, Senhor, isso vai causar, eu sei, é o último ato de ressurreição que vou te usar. Porque já há colegas teus que querem a tua cabeça. Então, por amor a mim, é sério, Jesus ele não veio porque tiveram que fazer um inferno especial para pastores e missionários. Porque Deus é justo, não vai pegar um incrédulo e jogar no mesmo inferno que o outro tinha que ser correto fazendo besteira. Né? Então, nós temos que agarrar e, Senhor, eu sou ser humano. O ser humano é sujeito a fazer bobagem. Sempre. Sempre. Vocês pensam que eu não sou tentado? Pá, como o diabo faz acontecer coisas. Está amarrado Satanás. A Maria disse, João, tu falou meio alto. Eu falei, eu estou no ônibus, no táxi. Né? Hoje os taxistas em Porto Alegre já sabem, não pode dizer besteira porque ele é pastor, o senhor morreu, teve assim lá em cima. Né?
O mundo não quer ver ou ouvir você pregar ou cantar. Quer ouvir e ver. Ver o seu andar e ouvir o seu falar. Isto. Nunca deseje coisas grandes. Te limita pelas humildes. As grandes eu te darei na hora certa. Aleluia. Eu quero uma coisa assim, esse tempo a Maria, tu tem uma amizade tão grande, por que tu não pede um carro? Está amarrado, Satanás. O que é isso? Eu não sou Satanás, mas é o espírito do diabo está falando, porque o diabo sabe que eu te amo muito. Ai, que vergonha. Fala para o teu pai, o velho era falecido, hoje é falecido, mas não era. Ela telefonou. O pai disse, o que o João disse? Não, não foi o João, foi o Espírito Santo que me deu uma chamada. Então, essas coisas assim, né? A gente tem que ter um cuidado. Deus é santo. E quando você vai abrir a boca, Kessler, então, desculpa, de colega para colega, né? Você vai abrir a boca, quantas vezes você não precisa falar, já sei. Então, quando, senhora, eu não vou falar, está na minha mente, tu sabe que está na minha mente, se eu estou errado, me chama a atenção. Experimenta nas suas calças. Dobrar o joelho assim. Tem alguma coisa errada, senhor? Não posso defender erro. Ele vai te, na hora, se clarear. O dia que eu deixei de ser advogado, o juiz, que era tipo um presidente lá, né, me chamou. Mas o que é isso, doutor João? Por quê? Está aborrecido por alguma coisa? Não, não. É que Jesus apareceu para mim. O que foi? Jesus. O senhor não é católico? Não, mas é uma das coisas dos católicos que eu gosto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gosto de falar assim, Maria, coitada, ela existiu, conheço ela, eu estive lá. Me conta. Não tem que contar, não. Maria é bonita, casou de sério, né? A Maria, mãe do Senhor, continua jovem. Ninguém tem mais que 33 anos, nem menos que 33 anos, é o padrão assim. Eternamente teremos a idade de Cristo, 33 anos. Amém? Amém. Amém, Maranata e glória a Deus. Ele disse, diga para eles que os que estão aqui estão salvos. Aleluia. Se não fizerem asneira amanhã. E vocês vão se conhecer do lado de lá. Vem hoje, Deus. Vem logo. Vem logo. Amém. É uma coisa assim. Mas esses dias me telefonaram de Portugal. O que é a pastora? A gente paga a passagem, o irmão não vem. Não. Só vou quando Jesus der ordem. Eu disse assim, vocês já pensaram? Vocês creem no Jesus da Bíblia? No telefone. Eu creio sim, o pessoal de Portugal. Estava pensando, na próxima grande reunião que vocês tiverem aí, Jesus faz comigo o que fez com os apóstolos passados. Tim, pum. Eu apareço aí, contra a lei tudo, tem que ter o carimbo, na reunião já volto. Pô, pastor, nunca pensei nisso. Então vai pensando, pode acontecer, né? Já aconteceu comigo. Aqui no Brasil. Tinha que pregar num certo local, eu não tinha dinheiro, eles não tiveram. Eu disse, senhor, eu gostaria de ir lá, mas tu me disseste quando eu estive contigo que não é para fazer dívida para viagens. Porque a Varig, eu chegava lá, não, paga na volta, ou pague 10 vezes, né? Aquela coisa que você fica, né? Aquela amizade, né? Muitas vezes, uma vez eu estava na Varig, que bom que o senhor chegou, o gerente teve um ataque, foi lá, maligno, sem vergonha, sai aí, pim, como... Não era doença, era ataque do diabo, um cartaz tremendo, né? Não sou eu, foi o senhor, né? Sempre, sempre, sempre o senhor faz. Um dia estava lá em Portugal,
Estava assim com a Maria do meu lado, e nisso vinha vindo a turma da Companhia Portuguesa, né? Então, a gente para embarcar. Senhor comandante, eu sou um homem de Deus vivo. Eu senti foi. O tanque da asa esquerda está vazando. Aí ele veio, está vazando mesmo. Mas o que é isso? É que eu trabalho para Jesus. E hoje o senhor está aqui. Se ajoelhou, aceitou. É o homem de Deus. Não. Aí o pessoal queria saber. Não, é que Deus me avisou uma coisa, né? Não vai dizer que ninguém ia querer entrar no avião. Aí depois me chamou lá. Só quer viajar aqui comigo? Por quê? Eu me sinto seguro agora que então. Tá, então vou falar para minha esposa. A esposa diga para o comandante que eu estou contente, porque aí eu me deito nos dois lugares. Fiquei lá todo tempo conversando com eles, né? Evangelho. De Portugal até o Brasil. Olha, vamos dentro de 1 hora estamos porque vem direto assim, ou Salvador ou direto a Natal, né? Aquele voo. Mas não desce, depois vem com o oceano. Pô, já estamos no Brasil, mas passou rápido e tal, tal. E uma coisa, como é que se o avião caísse agora, como é que vocês estão? Ih, reverendo, o que é isso? Não, peraí. A matéria ia queimar e o espiritual. E Virgem Maria, deixa a coitada da Maria quieta. Não fecha os olhos, fica olhando para aí. Mas responda. Senhor Jesus. Não, bem alto. Senhor comandante, o vice. Senhor Jesus. Se é verdade o que esse homem está dizendo, dá-nos um sinal. Eu não esperava que ele dissesse. Bem, dá o sinal. Aí ficou assim, 5 minutos depois, alô, não, tantos graus à direita, porque veio um vendaval. Fica aí. Um vendaval faz isso no avião. Levante a tanto de altura. Tá? As coisas assim, né? Você não conta nos púlpitos, né? Vão chamar o camarada de doido, louco. E de fato, eu sou varrido. Louco varrido. Quem varre a minha vida é o Espírito Santo. Glória a Deus. Faz isso que eu vou dizer para vocês. Todas as manhãs, quando você levantar, Senhor, eu quero colocar o meu pé direito lá fora da porta, tudo varrido na minha vida, pelo teu Espírito. Amém. Coloca na minha testa, proibir tocar. Propriedade de Jesus. Um dia falei para alguém, e esse alguém disse, mas o que é isso? E passou alguns dias, apareceu uma pessoa endemoniada lá numa casa, nós fomos, aí aquele cidadão está junto, né? Entramos assim, o cidadão está amarrado na cama, né? Ele gritou, mas tire esse homem daqui, está escrito na testa dele. Propriedade de Jesus. É verdade. Pois esse Jesus está escrito aqui, está te dizendo, sai demônio. Agora, pronto. Saiu. Ele deu testemunho. É burro que Jesus deu testemunho aqui. É verdade, viu, irmão? A Maria sempre está dizendo, João, por que tu não escreve assim? Minha amizade com o grande amigo Jesus. Contando essas coisas, ninguém crê. Não crê. Não crê pelo dom do ciúme. Era mais simples. Pastor João, como é que tu consegue essas coisas? Muito simples. Eu não faço mal para ninguém. Eu acho meu irmão igual a mim, minha irmã igual a mim. Todos somos iguais. Mas o irmão, bom, eu estou aqui conversando, eu não estou pregando. Eu converso. Os outros pregam. O que é pregar? Você lê o texto e prega. Induz a pessoa naquela época. Não, estou contando hoje. É hoje, é agora. Te depois como
Vocês não devem viver o dia de ontem. Toteham, hoje, tenham, para frente. Totepainikam, titatsi. Tenham. Dificilmente eu converso com as pessoas assim, diz o Senhor. Tenham, eu tenho prazer na vida de vocês, diz o Senhor. Amém? Tá bom. Ele está dizendo que vocês é para orar um pelos outros durante 15 minutos agora. Para estar mal num irmão, numa irmã, alguém. Ora sim. Seja esperto. Senhor, dá para ele ou para ela aquilo que eu quero para mim, dá 10 vezes mais para ela ou para ele. Eu vou orar para o irmão que está ali fotografando. Que todo o teu pedido, irmão, seja respondido em dobro para você, para a tua família, os futuros genros. Amém. Que foi? Toquei direto. Quem foi que tu pediu aí? Alguma coisa para a família? Sim. E ele agarra e diz assim, seu futuro genro. Minhas filhas e minhas... Mas essa eu não esperava. Amém. Deus assim, sabe, muita gente diz assim, somos pentecostais. A maioria é pentecostal de Araque. Ser pentecostal é viver na sombra da Bíblia. O que é viver na sombra da Bíblia? É escuro? Não, a Bíblia, claro. A Bíblia não faz sombra, ela clareia. Aquilo que vocês mais querem, Deus está dizendo que já deu. Então, é uma coisa assim tremenda, viu? Quando levamos a sério. Senhor, nós vamos sair daqui e vamos visitar alguém que está enfermo. Que 7 anjos vá na frente, colocando os demônios de enfermidade para fora de toda a região ali. Eu não quero um demônio sequer em volta daquela casa. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus é Deus. Conversei muito, irmãos. Desculpa. Temos a ceia do Senhor aí? Ah, muito bem. A irmã, faz favor, pega o pão. Fica com o pratinho na mão. E o querido irmão pega aqui, tira aquele de cima. Não, deixa ele tirar. É a missão dele. Tira. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus, viu? Amém. Eu creio. Senhor, abençoa o diácono e a diaconisa agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém tem algum problema de enfermidade, ao comer o pão e beber o vinho, está radicalmente curado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém e amém. Deixa, caiu. Deixa, caiu. Pastor. Tempo de criança, na Igreja Batista lá do Canalete, cantam assim: pão da vida, pão do céu. Não me lembro o resto. É meu Jesus, né? Então, essas coisas, entendeu? Que me faz lembrar, e eu ainda não era batizado, ficava vendo os outros, né? Participando, né? Eu ficava pensando, o dia que eu pude participar, só uma coisa que eu não gostava, né? Jesus me perdoa, mas eu não gosto, que eu vou fazer. Eram 2 cálices para toda a igreja tomar ali. Senhor, me desculpa, porque tem gente aí. Bom, então, ora, o que o João, com 14 anos, fazia, né? Eu e um colega lá, nós sentávamos, cedo no dia da ceia, a gente sabia que começava sempre pelo lado direito,
Então, sentava no meio, eram 6 poltronas, né? Eu sentava aqui. Ele é pastor da Betel, Zé Lima. É. Pergunta a ele se ele lembra. E aqui. Aí, vinha, pegava o pão, depois tomava primeiro a rodada do pão, depois a rodada... E o Zé aqui. E um dia o papai disse, vocês os dois safados ficam sempre aí. E disse, é pecado, pai? Não, não é. Então não sentava, primeiro banco ali. E sempre, né? Ninguém podia só para ceia, né? Sentava ali. Então, pum, pum, né? Porque vinham os 2 diáconos, né? Começava daqui para lá, assim. Olha, eu digo uma coisa para vocês. Não tem nada que me acuse. Às vezes fico pensando, passado, tempo de criança, assim. Um dia o Senhor apareceu para mim, por que tu te preocupa com o teu passado? Porque eu não quero que o inimigo me acuse. Ele nem chega perto de ti. É preocupado, será que eu fiz alguma coisa? Tu te preocupa demais. Te preocupa pela salvação dos teus irmãos. Então, nem de leve vocês podem pensar como durante a semana eu oro por vocês. Eu não sei o nome, mas o Senhor, toda a turma ali assim, fecha os olhos, eu vejo direitinho vocês. Aí é a minha bênção. Quando você pede para os outros, desculpa a expressão, estou desculpado? Não seja burro, só pedir para a família, pede para os outros. Com sinceridade, você não pode levar a conversa para o Senhor está mentindo. Mas, sincero, dá para ele. Está pensando, dá 10, dá para ele 100. Sempre assim. Sempre assim. Maria custou. Como é que a gente vive com esse salário? Nós? Está te preocupando? Não, eu fico preocupado assim, para ensinar para os outros, então ensine a ser crentes. Minha sogra, antes de morrer, ela disse, tu é um filho que eu nunca tive. É, minha sogra. Aí quando tu casaste com a Mariazinha, um cruzeiro na mão, 10 cruzeiros, 100 cruzeiros, era manteiga no focinho do cachorro. Estou dizendo que ela dizia assim, depois que ela casou contigo, como é que ela faz? Muito simples. Ela disse, querida, eu trabalho para Jesus, você casou comigo, está trabalhando também. Agora não gasta nada sem perguntar para Jesus. Maria, um exemplo. Posso dar assim? Toma, para quê? Não estou precisando de nada. Porque ela aprendeu. Eu penso, Jesus fala para ele, tenho em mente, você que é marido, você que é mulher. Eu sei o vosso pensamento. Ame-se. Vocês terão vitória sempre. E o Senhor repartiu o pão e disse, é o meu corpo que vai ser partido por vós. Eu já canceroso comer o pão? Pode participar. Tem algum pecadinho, pecadão, já foi embora. Amém? Amém. A pessoa comeu, e no outro dia não tinha mais nada. O esôfago estava em... Beto Candido tinha... Se pudesse colocar outro, o esôfago estava... Mas o que aconteceu? Ela foi num culto assim. É o sangue de Jesus. Jesus não mudou. Por quê? Diz que Jesus sabe tudo. Ele não sabe mudar. Ele continua o mesmo.
o vinho. Jesus disse, isso é meu sangue. Então é. Amém? Toma, pensando, tem algum problema lá dentro, tira. Amém. E pense, num ente querido, eu estou tomando e ele recebe essa bênção. O mundo espiritual é muito mais vasto do que a gente pode pensar. Então, não sei se vocês notaram, esse velho tem uma amizade com o Espírito Santo fora de série. Tem mesmo, sabe? Eu não faço nada sem perguntar. Vem cá, Espírito Santo, será que dá para fazer isso? Nesse tempo, tu não me dissesse nada. Quando tiver errado, eu te aviso. Barbaridade. Tá certo. Tem ensinamento, olha aqui. Eu quero fazer tudo correto. Se eu fizer alguma coisa errada, eu sou um ser humano, Jesus. E tu sabes. Deus mandou o seu filho, diz assim, capítulo 3, versículo 16 de João. Porque Deus amou o planeta Terra de tal maneira que deu, não emprestou, deu o seu filho para morrer por nós. Ele ressuscitou. E ele quer fazer conosco de sermos ressuscitados também. Bom, eu já tive a experiência, morri e voltei, né? Mas não é essa ressurreição, eu estou dizendo no final dos tempos. Deus é mais poderoso do que a nossa mente pode pensar. Jesus é muito mais maravilhoso, gracioso. Ele é o irmão mais velho, que não tem cabelo branco, devido respeito. Nós do lado de lá não vamos ter cabelos brancos, todos teremos cabelos dourados, todos. Não terá cabelo moreno, não. Todos dourados, pelo menos eu vi assim, né? Aí chego lá e dei de cara com um irmão da Igreja Batista, que tinha morrido, né? Era bem pretinho, né? E ele estava lá conversando com meu pai. Porque os crentes vão se reunindo assim, né? Eu cheguei, é meu pai, né? E hoje é teu pai também, então. Só que a mãe não era aquela mulher gorda, bonitinha e tal. O negócio, tudo 33 anos. Eu olhei assim, mas irmão, sou eu sim. Mas por quê? Mas o irmão, aqui não tem negros, nem amarelos. São todos alvos, como Jesus é. Não é branco, Jesus é uma luminosidade, né? É uma coisa assim fora de série. Que Deus ricamente nos abençoe. Jesus sabe que, desculpe a minha expressão, eu sou apaixonado por vocês. Obrigado. E quero dizer, é a tua menina que está sentada lá? É. Sim. É? Sim. É minha esposa e minha... Tua menina. As duas estão aí? A minha esposa e minha filha. E a mais nova. E a mais nova. Brotinho, levanta aí que eu vou orar por ti. Brotinho, como toda menina, ela quer ter um lar amanhã depois. Onde está o rapaz? Amém. Nossa. Não. Jesus já, nesse momento, foi tomar providência. Amém? Amém mesmo? Ah, mas que tipo de oração? Eu fiz, agora Jesus vai dar, se ele quiser, ele vai dar, que eu fiz com fé. Peço bênção triplicamente mais rápido para minha irmã. Como? Repete. O que foi que ela disse? Quer? Quer que ela disse? Para a irmã dela, mais velha, que seja mais rápido. Mas Jesus não está olhando idade. Ele está olhando o futuro. Tá? Que Deus ricamente abençoe, que seja extensivo para tua irmã também, viu? Que as duas casem no mesmo dia. Glória a Deus, é uma festa só. Menos gasto. Hein? É uma festa só. É uma festa só. Meu Deus, pastor. Eu não estou profetizando, mas bem que seria bom, né?
Que Deus abençoe vocês. Essa reunião foi diferente das outras. Não sei se vocês repararam. Estava em casa orando, o senhor está assim, te prepare que a oração, a reunião vai ser diferente. Por quê? Não, vocês não dizem que é um bate-papo? Vocês vão ter um bate-papo e eu vou estar no meio. Está aqui. Tá? Que Deus ricamente abençoe. E vocês vão ver a partir do dia amanhã como vai ser diferente da semana passada. Alguma coisa, mas olha o que está acontecendo. Porque o nome de vocês foi escrito numa lista de premissas. Premissas. Podiam estar em casa vendo outra coisa, estão aqui. Aqui para quê? Para ouvir um velho falar? Aqui porque o Espírito Santo está aqui. Amém? Amém? Eu amo vocês. Nós também. E pode ficar certo, esse velho ora muito por vocês. E pela família de vocês. Amém. Eu me preocupo muito por você, rapaz, teu filho. Muito. Por que me preocupo? Porque eu fui jovem com ele, né? O senhor guarda aquele menino. Tem mais algum? Quantos são? 3. Os 3 rapazes. Eu quero eles salvos, Senhor. Amém. Amém. Mesmo. Amém. Deus abençoe vocês. Uma boa noite, porque é menina. Com a palavra agora, a minha secretária. Atenção, vocês estão vendo aqui? Você está vendo? Ela é solteira, hein? Eu achei que o senhor tinha esquecido de mim hoje porque pegou outra ali atrás. Todas. Agora vão ser os Não 3. adianta, tu é número 1. É. Bom, tem uma pergunta antes, vovô. A Clarice Schedler, ela pergunta assim, que o pastor diz que ora por nós várias vezes ao dia. Sim. E ela quer saber, e por nós da internet também? E daí? Tá respondido. Não, porque eu oro assim, Senhor Jesus, abençoa todos que assistem a minha reunião. Amém. Está vendo na Glória a Deus. internet, na televisão, seja lá onde for. Respondido, então. A Sônia. Ela que segure com as 2 mãos agora. Amém. A Sônia. Bem. Nós temos uma irmã, a Sônia, que está assistindo lá no Japão. E ela diz que ela saúda os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E pede oração pelo Takuma, que fará exame vestibular hoje. Lá, acho que é. Takuma. Senhor, olha o Takuma. Que ele seja um dos primeiros. Amém. Que caia aquilo que ele sabe. Amém. Aleluia. É difícil saber toda a matéria. Dia 26 eu tenho que agora também. E mais? O Erinaldo de Embu das Artes pede oração para ser cheio do Espírito Santo e ver o sobrenatural de Deus. O senhor quer que eu... Aconteça com ele o que acontece comigo. Amém. E com todos nós também. Amém. Deus não faz acepção de pessoas. A gente fica com ciúme. Não, lógico. A gente quer também. Pastor, quem sabe eu leio todos os pedidos, já que o senhor vai sair para orar. E aí o senhor ora por todos juntos, pode ser? Pode ser. A Ana Bela. Mas de Portugal? Essa mesma. Filha portuguesa? É essa mesma. Ô, Fiel, menino, fiel. Carta tua, respondi. Deus te abençoe. Pode, né? Ela pede oração por saúde total para Lídia, Sônia, Ana, Júlia, Quina, Porfírio, Inês e Lu. Todos eles. Que todas essas moças que são amigas da minha filha portuguesa, Anabela Lopes, sejam cheias do fogo do Espírito Santo. Amém. Amém. A Helena Henklein, de Curitiba, pede oração para a cura de fibromialgia de Edissara Brugnoli Negri e cura de câncer da Elis Daiane
E também para que Jesus lhe dê uma coluna nova, libertando ela da escoliose e de cirurgia. Senhor, que esse pedido seja aceito aí no teu trono e venha a resposta imediatamente. Amém. Amém. Tem a Yolanda. Eu acho que ela é de Bagé, se eu não me engano. Bagé. Ela diz assim: assisto o programa terças e sextas, tem sido uma bênção na minha vida. Queria que vocês orassem pelo meu sobrinho Jeremias, que está com leucemia em estado grave, podendo vir a óbito a qualquer momento. Tem apenas 24 anos. Se puderes pedir também para o pastor João Carlos, acredito muito no poder da oração. Diz aí para ela, tu diz assim, que ela levante a mão direita, se ela está vendo agora, levante a mão direita. Levante a mão direita, agora. Segura o que Deus está colocando. E segura o que o Senhor está te colocando? É colocando. Na mão, tome. E vai ver o teu sobrinho, ou telefona dizendo que tem algo na mão que está passando para ele. E vai ver o teu sobrinho, telefona e diz que tu tem algo na mão passando para ele. Eu creio. Amém. A Stephanie também, de São José dos Campos. Ela diz assim: estamos muito felizes Amém. com vocês e com o nosso pastor, o vovô. Olha aí. Ele é tão querido por nós que não sabemos como chamar. Por favor, fale para ele que eu sou uma intercessora dele. Amém. E da Maria. E não esqueça de falar: eu estou escrevendo, já estou chorando de alegria. Um dia vou participar de um culto. Amém. Aleluia. Peço oração pelo meu pai Luiz. Ele está com labirintite. Desde já agradeço. Um grande abraço a Seja todos. curado agora. Amém. Em nome do Senhor. Amém. Que ela, quando encontrar o Pai, coloque a mão nele. Aleluia. Em nome de Jesus. A Eliana de Ubá, Minas Gerais, ela veio no retiro em fevereiro. Ela foi muito querida, menina. Ela disse assim: peço oração ao pastor João Carlos. Sexta-feira eu retorno ao médico para marcar nova cirurgia. Que o Senhor me cure. Ela. Que ela seja radicalmente curada. No intestino. Senhor, se tu quiseres dar uma aula para o médico, mostra agora para o médico o que tu podes fazer. Amém. 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 A moça pediu com confiança e eu confesso, estou pedindo para ti. Amém. E a turma está dizendo amém. 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 E tem mais a Anabela. Manda um abraço pro vovô. Tem agora o pessoal resolveu colocar pedido de oração. Irmãos, tem horário. Mas assim, a Anabela passou o meu contato para um pastor chamado Samuel Vicente. Sim. E aí ele mandou uma carta para o senhor por aqui. Ele diz assim... Ele é do sul de Portugal? Já vou descobrir onde é que ele é aqui. Paz de Cristo, que essa mensagem possa encontrar vocês, possa encontrar todos vós, abundando na graça de nosso amado Jesus. Acabei de falar com a Anabela e ela deu-me o seu contato para comunicar com o tio, ele lhe chama de tio. Tio de Portugal. João Carlos Marques. Gostaria que ele fizesse chegar essa mensagem. Está chegando. A resposta está chegando. Temos muitas saudades do tio João. Espero ainda ter a oportunidade de vê-lo aqui em Portugal um dia destes. Tenho um amigo, pastor Wilson Zuccherato, da Igreja Formosa de Cristo, em Santo André, São Paulo, que gostaria de convidar o pastor João a fazer um trabalho lá na igreja. Esse pastor é amigo chegado e um homem de Deus sério. O tio João pode ficar em paz, que está lidando com um homem sério. Aí deu o telefone para dele. O pastor Wilson estará regressando hoje ao Brasil, isso foi no dia 2. Saindo aqui de Lisboa, só amanhã estará contactável. No aguardo de vossas notícias, peço ao Pai que vos abençoe muito. Samuel Vicente, pastor, deixa eu achar aqui, Nova Aliança, Igreja Cristã, Caldas da Rainha. Lá de Portugal? É. Caldas da Rainha. É. Eu preguei lá em Caldas da Rainha. Senhor... Onde que a rainha no passado ia tomar banhos de águas. Por isso Caldo mesmo. Na sobremesa. Nós achando que era um docinho, era o caldo da rainha. Tem a foto dele aqui, eu posso pegar para o senhor para ver.
Mas assim, então tem todos esses pedidos de oração. Não. Ah, tem mais, pastor, peraí. Tem a Lia. Tem que abrir ainda. Tenho que abrir ainda. A Lia Becker é uma professora da Unicinos, pede oração, pois na terça vai sofrer um procedimento. Tem um aneurisma cerebral. E também a Ruth pede oração pela Célia, a mãe dela, a jovem mais bonita da igreja do Canalete, que tem um problema cardíaco sério. Senhor, olha a menina mais bonita que casou com o Kessler, lá em Rio Grande. Estende a mão sobre ela e coloca tudo no seu devido lugar e antecipadamente obrigado. Amém. E os demais pedidos também, Senhor. Toma enérgicas providências. Eu não sabia que estava tão longe esse nosso programa. E o Senhor disse, mais longe é que eu vejo aqui no trono. Eu estou vendo vocês. Esse Jesus é fora de série. O dia que vocês conhecerem Jesus, você é nosso irmão mais velho. Não é mais velho, é 33 anos. É uma coisa maravilhosa, né? Interessante que ele é Jesus, gerou, é matéria, né? Hoje é matéria glorificada. Ele, quando a gente ora por uma enfermidade, Senhor, tu sabe que é isso. Essa é a nossa vantagem gloriosa. Que ele está do lado do Pai e ele esteve aqui. Amém. E ele sabe como é difícil aqui, que é a filha. Eu queria pedir oração pelo meu pai que está com duodenite. Teu pai? É uma inflamação no duodeno. Senhor, estende a tua mão, coloca agora. Onde está o problema do pai da tua serva. Que dentro de 3 dias ele possa dizer, aconteceu alguma coisa. E nós estamos crendo que pode acontecer, mediante a fé da filha. Amém. Amém. Das filhas. Amém. Que é filha? A irmã Adriana de São Paulo pediu uma oração, que o senhor orasse por ela. Amém. Olha a nossa irmãzinha lá em São Paulo. Tu responde lá para Portugal, que é para São Paulo. Então, toma enérgica providência a respeito. Amém. Aleluia. Ó, pastor, esse aqui que é o pastor, ele é filho da pastora Elvira, a Anabela está dizendo. Esse cabelo moreno aqui, que é o filho dela. Ó, Isso é gente boa, eu conheci ele menino. Da pastora? Da pastora Elvira. Da Elvira. Eram uns garotinhos. Eles estão ouvindo lá? Não sei se está ouvindo. Mas a Anabela está. Como é que foi aparecer a foto? É porque eu procurei aqui. Ah, tudo bem. Que Deus abençoe vocês, ouviu? Amém. Filho da Elvira. Elvira é uma santa mulher. Puxa vida. Pastor, mais uma oração. Eu queria pedir oração pela Mari. Por quem? Mari. Ela tem câncer e foi desencarnada pelos médicos. Olha agora o pedido da tua serva, Senhor. Estende a mão sobre aquela pessoa e faz com que alguém que esteja aqui fale para ela ter fé com referência a isso. Amém. Em nome do Senhor, amém, amém. Porque nós oramos e a pessoa tem que receber o desejo de ser curada. Né? Amém. Diga para ela, tá? Amém. E Deus pode fazer, pode? Pode. Oração pela salvação do Wellington Miranda dos Santos e a esposa Olga. Wellington e Olga, salvação. Wellington e Olga, salvação. Que um anjo nesse momento apareça na casa desses dois. Amém. Amém. Aleluia. E pela missionária Alessandra. Alexandra. De onde? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Senhor, abençoa a Alexandra. Tu sabes o que ela está precisando, dá em dobro as bênçãos. Amém. Aleluia. Amém. E a todos aqueles que estão escutando este programa. Amém. Não estão me escutando nem o que nós estamos pensando. Senhor, nós queremos que eles sintam agora, não o meu falar, mas o retumbar da tua glória na vida deles. Amém. 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 Que em breve toda a nação brasileira seja sacudida, de sul a norte, de norte a sul, leste a oeste, com esse programa. Em nome do Senhor, amém, amém e amém.
Porque o programa não é nosso, é de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Manda 1 milhão de anjos visitar o Brasil nesse momento. Amém. Com espada de fogo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Mais algum pedido? Aqui era só pergunta. Bom, o pedido é o seguinte: você que está nos vendo, se crê, está crendo? Agradeça a Deus porque você diz que está crendo. Amém. Obrigada. Faz assim, ó, a mão e segura. Em nome de Jesus, seguro aqui também. Toma posse. Toma posse. Jesus disse assim: todo aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Você veio, não ao João Carlos, mas ao Jesus que ele prega. Amém? Vem e o Senhor está te abençoando. Isso não é brinquedo, isso é fato. Eu tive morto, estive do lado de lá e voltei. Que Deus ricamente te abençoe. Eu voltei para incomodar o infeliz do diabo. Infeliz. O camarada era um ser celestial, caiu. Que ninguém vai cair como esse bobo, né? Fique firmado na rocha eterna. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Que o Espírito de Deus esteja com todos na África, na Ásia, lá no Japão, Canadá, Estados Unidos, México, aqui no Brasil. Londres, lá em Londres. Os filhos e genro desse casal querido, em nome do Senhor. O genro é teu filho. Amém. Não me lembrei no momento. Eu amo vocês, só Deus sabe. Tem outro trabalho que eu vou também com alegria, sempre lá na casa do Dr. Paulo, né? É a mesma alegria, assim. Né? E a nobre colega ali sempre está lá. Então, é Deus abençoando lá e Deus abençoando aqui. Que Deus ricamente nos abençoe nos mínimos detalhes. Queiram-me bem, que não custa dinheiro. Amém. Custa bênção para vocês. É verdade. O pessoal da internet está dizendo, eu recebo. Se recebeu, passa para os outros também. Amém. A paz. Boa noite, até a próxima semana. E vamos orar. Agora nós vamos visitar um lar aí, Senhor. Manda uma legião de anjos na frente, abrindo o caminho. Quando chegarmos lá, tudo bem. Amém, amém e amém.